Como é meu sobrenome agora? Constância. Sim, tô aparecendo com muito mais frequência, sim, acostume-se com isso. Brincando, gente. Então, voltei pra gente terminar o assunto que a gente tava falando, né? Importantíssimo a gente terminar antes de chegar amanhã, que é o quê? Exatamente, feriado da independência. Ignorem cachorros, ignorem vizinhos, ignorem carros inconvenientes, a beça que vão passar por aqui enquanto eu estou falando. Mas eu tô esperando o dia todo por esse momento e depois de recensear essa cidade, porque eu sou recenseadora do censo 2022, eu preciso falar. E preciso dizer pra vocês também, curtam! Não custa nada, tá? Outra coisa, esse ano faz 200 anos, tá? Da independência do Brasil. E é por isso que tá esse pipipipopopó de coração de Dom Pedro por aqui e tudo que tá acontecendo, tá bom? Toda essa confusão aí com Dom Pedro é por conta dessa data especial. Amanhã, 200 anos do famoso grito às margens do Ipiranga. Mas a gente precisa saber como é que isso aconteceu, né? Vamos lá. Como eu tinha falado pra vocês no vídeo passado sobre o Dom João e que ele foi embora e que não sei o que se lá. Então, ele foi embora do Brasil, levou o ouro todinho, tá? Não queria falar nada não, mas aqui, pé de orelha. Levou o ouro e diamante que tava no Banco do Brasil, ele levou. Sem dar nem piedade. E guarda essa informação porque vai dar uma revoltazinha no final. Mas a gente precisa, né, seguir em frente. Segue o barco. Quem fica no lugar dele aqui? Príncipe regente, né? Dom Pedro I. É o número 1, tá? Dom Pedro I. Bonito que era, né? Muito bem apessoado, muito bem apresentado. Ele fica aqui como príncipe regente, regendo esse país. Piada horrível. Regendo esse país. E é com ele que toda a treta começa a desenrolar e andar a passos mais rápidos, já que com Dom João ele estava tentando agradar aí gregos e troianos e estava sendo muito difícil conversar com ele. Como nós sabemos, Dom João já estava sofrendo ali uma certa pressão de Portugal, querendo que ele fosse embora e exigindo que ele retornasse e que não sei o que, sei lá. Beleza, Dom João pegou as trouxas dele e voltou para Portugal. No momento que ele pisou lá sem Dom Pedro, né? Claro que ia dar ruim. Não era só o ouro que eles queriam, entendeu? Eles queriam um controle de volta, eles queriam território, eles queriam a colônia. Só que a gente já não era mais colônia, né? E nem tava afim de ser recolonizado, não. Então, peraí. Dom João voltou, mas a pressão continuou. Os portugueses exigiam que Dom Pedro também fosse embora para Portugal. Essa nova corte que surgiu ali a partir da revolta do Porto, né, da Revolução do Porto, ela exigia que o Brasil fosse recolonizado, porque eles precisavam de grana para poder reconstruir Portugal, já que tinha sido totalmente, né, acabada com as tropas napoleônicas que passaram por lá, tá bom? Então a gente tem aí esse jogo meio cavernoso de início. Queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal, em contrapartida, os colonos não. Os colonos queriam que Dom Pedro permanecesse aqui. Olha quanta coisa que a gente tinha conseguido depois que a família real veio para cá. Olha o crescimento do Brasil depois que a família real veio para cá. Crescimento econômico, né? Crescimento quanto pátria. E, enfim, o caminho já estava aberto, não tinha como voltar atrás, beleza? Então, esse é o cenário. Portugal puxa de lá. Em dezembro de 1821, chegou uma carta aqui no Brasil exigindo que Dom Pedro fosse embora para lá. Só que aí, dia 9 de janeiro de 1822, chega para Dom Pedro uma carta que exigia que ele ficasse aqui. Porque foram arrecadadas mais de 8.000 assinaturas pedindo a permanência do príncipe regente aqui. E foi nessa ocasião aí que a gente tem o famoso Dia do Fico, né? Se é pro bem de todos e felicidade geral da nação,
diga pra todo mundo que aqui eu fico. Então, ele ficou, tá? E desagradando Portugal a beça, né? Indo contra os interesses portugueses a balde, ele fica. Esse era o cenário. Em maio, a gente tem o Cúmplice. Olha só como é que é pertinho, hein? Em janeiro, a gente tem o dia do fico. Em maio, a gente tem o Cúmplice. O que era o Cúmplice, Carol? O Cúmplice, galera, era um decreto de Dom Pedro dizendo que todos os mandos de Portugal em relação ao Brasil só seriam acatados aqui caso Dom Pedro quisesse. Só com o ok dele, bebê. Do contrário, não. Do contrário, tu volta com a tua cartinha pra lá que não vai rolar. Concomitante a isso, logo depois nós tivemos a organização ali de uma Assembleia Constituinte para poder tentar formar uma nova Constituição, né? Uma Constituição para o Brasil. E isso chegou a Portugal com bons ouvidos? Óbvio que não. Tem um cachorro infernal aqui hoje. Um cachorro infernal. Eu realmente não tenho outra palavra para falar desse cachorro. É eu começar a falar e ele começa a latir. Reparem só. Bom, não foi bem vista por Portugal. Quando dá dia 28 de agosto de 1822, chega uma cartinha no Brasil dizendo que Pedro, volta para casa. Segundo, seus ministros, que você acha que são seus amiguinhos, estão te traindo, tá? Amigo seu, você tem dentro de casa. Na rua você não tem amigo, não. Terceiro, todos os privilégios que você tá tendo aí, se tu não voltar agora, vai ser cortado. Só que quem lê essa carta é Maria Leopoldina, não é Pedro, né? E aí mulher, né, bebê? Aí fica difícil. Ela convoca uma sessão extraordinária, tá? Reúne todo mundo. E ali ela assina a Declaração de Independência do Brasil. Ah, Carol, foi ela que assinou? Foi sim. Ela assina a Declaração de Independência do Brasil, tá? Visto que era uma situação de emergência, né? Uma situação atípica. Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro na época, não estava no Rio de Janeiro naquele dia. Estava em uma viagem para São Paulo. Ela entrega essa declaração para Paulo Bregara. Paulo Bregaro. Louca. Bregaro. Ela entrega essa declaração para ele, que era um mensageiro, e ele consegue alcançar a comitiva de Dom Pedro aonde? Pertinho do Rio Ipiranga. Olha que coincidência. Gente, Dom Pedro, nesse dia, ele não estava muito bem ali dos intestinos, né? Ali das coisas dele não estava funcionando muito legal no dia, não. Mas ele lê aquelas notícias, fica apavorado, enlouquecido. E, né, no final vocês já sabem. É dita aquela frase, aquela famosa frase, dizem que é dito, né? Eu não estava lá para saber. Mas, enfim, independência ou morte é o que ele grita às margens do Rio Ipiranga, declarando a independência do Brasil. Aí no dia seguinte a gente acorda livre? Não exatamente, né? Porque não foi tão fácil assim. Os passos, né? Nós tivemos a Guerra da Independência, que inclusive foi uma guerra de resistentes, sabe? Aqui no Brasil nem todo mundo era a favor, não. Tinha uma galerinha aí que era contra. Carol, galerinha quem? Bom, tinha umas províncias ali, tipo Bahia, Pará, a Cisplatina. A Cisplatina hoje em dia é o Uruguai, tá? Enfim, esses não aceitavam muito bem a independência do Brasil, não. Então a gente teve uma guerra aí, uma resistência, né? Que durou pouco tempo, 2 anos, mas que não foi tão levinha quanto a gente costuma ouvir, tá? Teve conflitos, enfim, foi reprimida como, né, qualquer resistência, qualquer... Bom, enfim, foi reprimida, mas no final das contas, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil em 12 de outubro de 1822, e daí pra frente a gente já sabe. A partir do momento que a independência foi decretada, nós temos a criação de uma pátria, né? Te deixa de fato, né, definitivamente, de ser uma colônia, passa a ser uma pátria brasileira. A gente vira um país, não é mesmo? E com isso a gente consegue criar uma dívida enorme com Portugal,
Porque sim, o Brasil teve que pagar uma dívida enorme para Portugal. Não bastou Dom João ter ido embora com o nosso ouro e o nosso diamante todinho. A gente ainda teve que pagar, né, por ali, né, enfim, ressarcer Portugal de alguma coisa. Mas vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né. Tardia, né, já não era sem tempo, mas aconteceu. E é isso, esse foi o processo. E esse cachorro não para de latir o vídeo todo. Eu não consigo me concentrar com esse animal, esse canino me pentelhando. Mas, gente, queria pedir novamente o like. Queria pedir para que vocês se inscrevam, porque é importante para mim. Que estou começando para eu saber que eu não tô falando sozinha, tá? Tô fazendo vídeos curtos? Tô. Por quê? Porque eu quero que vocês assistam. E se for muito longo, eu sei que ninguém vai assistir. Eu mesmo não assisto. Beijo.